episódio do ministro Alexandre de Moraes na Itália pode se complicar mais para ele do que para os supostos agressores. A defesa do casal acusado de ofensas apresentou imagens à Polícia Federal que investiga o caso. Nelas, os advogados alegam que o ministro teria partido para agressões verbais depois de um desentendimento, chamando o senhor da história de bandido e que o casal veria as consequências quando chegasse no Brasil. Então vamos analisar pelo viés jurídico o que diz a lei em casos como esse. O artigo 7º do Código Penal Brasileiro, que é o mesmo Decreto-Lei 2.848 de 1940, que se refere à chamada extraterritorialidade. Ele é bem claro e trata das situações que ficam sujeitas à lei brasileira, embora cometidas no estrangeiro. Obviamente que não vamos tratar de todas elas aqui para não ficar este vídeo muito longo. Mas não há nada que justifique os procedimentos adotados no Brasil contra o suposto casal agressor. Mas os crimes que mais chamam a atenção, que, se forem cometidos no exterior, poderão ser julgados no Brasil, são os que atentam contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, contra a administração pública por quem está a seu serviço ou praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro. Então vamos lá. Nenhuma das situações da Itália envolvendo o ministro se encaixa no previsto pela lei. Eles não estavam sequer dentro de uma aeronave ou embarcação brasileira, e sim ainda no aeroporto, que é território italiano. Então, se houve crime, tem de estar tipificado na legislação competente italiana. E mesmo assim, no caso do Brasil, deveria ser julgado por um tribunal especial, dado ao baixo teor criminal da ação. E como pena, há uma série de punições brandas, como transação penal, que é aquela que o acusado paga algumas horas de trabalho voluntário ou cestas básicas. Em hipótese alguma, caberia uma justificativa para a busca e apreensão pela Polícia Federal, ainda mais com os acusados não desfrutando de foro privilegiado. E como vai ficar a situação depois que tudo isso ficar esclarecido? Esse casal não poderá ser multado com aquelas multas impagáveis, com aqueles valores absurdos. Não poderá ser processado por agressões de corpo de delito, que são aquelas que deixam marcas físicas. No máximo, o casal deveria ser acusado de injúrias ou danos morais. Mas isso se o casal estivesse no Brasil. Quero um outro exemplo. O ministro Gilmar Mendes é constantemente hostilizado em Portugal, mas nunca deu em nada e nem vai dar, porque as hostilidades estão fora do território nacional e não são constantes no artigo 7º do Código Penal Brasileiro. Como é que vai ficar essa situação depois? Se houve agressão ao filho do ministro, aí sim o agressor deve mesmo ser punido. Mas se foram apenas injúrias, o ministro não pode fazer nada. Afinal, foi ele mesmo quem disse que aquele que não quer ser hostilizado, não quer ser ridicularizado, que não venha a público, que não se torne um agente público. São palavras dele mesmo. E olha só que coisa interessante, já que estamos falando de crimes. Saiu o relatório do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E adivinha o quê? O índice de mortes violentas no país reduziu de novo. Mas tudo isso é referente ao ano de 2022, no governo do ex-presidente Bolsonaro. Segundo o relatório, a taxa de mortes violentas caiu 2,4% justamente no período em que prevalecia a facilitação de armas de fogo concedidas pelo governo da ocasião. Foi o segundo ano consecutivo de redução nos crimes, contrariando os argumentos de que as armas aumentariam a violência. Querendo de novo, você ou não, foi justamente o contrário ano após ano. Se os opositores estivessem corretos, os índices não baixariam, muito pelo contrário, teriam aumentado, dobrado e até triplicado.
Você pode até não gostar de armas de fogo, mas o fato cientificamente comprovado é que elas não aumentaram a violência e mortes graves. E vão dizer o que agora? Quando o Estado não tem condições de prestar a segurança merecida pelo cidadão, tem de deixar o cidadão se defender sozinho, ou pelo menos tentar. Esses 2,4% representam inúmeras vidas que foram salvas. O bandido, quando pretende tirar uma vida, ele pensa 2 vezes para não perder a dele também. Agora está aí. Durante o governo Bolsonaro, vidas foram salvas. Vamos ver como sairá o relatório do próximo anuário.